Fala, gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo desse canal aqui. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre Israel, um pouco sobre a situação do Oriente Médio atualmente, essa guerra Israel-Irã. Eu estava em Israel há poucos dias atrás, eu também estive lá na faixa de Gaza, o que pelo menos há uma semana atrás era a situação mais tensa que estava acontecendo. Bom, eu vi bastante coisa, foi muito importante para mim, assim, tanto no quesito espiritual, como também entender um pouco mais dos conflitos de maneira pessoal. E eu já sigo o Igor, a gente vai ter um tempo agora com o Igor Sabino, eu já sigo ele há um tempo, nós temos muitos amigos em comum, e eu já tenho, assim, aprendido com ele via internet há um tempo. E por conta da situação toda, e vendo que muitas vezes é divulgado na mídia, eu tive a experiência de ver as coisas acontecendo meio que em real time lá, estando lá, e depois eu ia ler as coisas e eram, assim, na maioria das vezes, bem diferentes mesmo do que estava acontecendo e do que as notícias de lá estavam falando, né? Então, por conta disso, eu tenho. Fiquei muito desejoso de conectar com essas pessoas especialistas sobre o assunto para que eles possam nos instruir. Então, hoje a gente está aqui com o Igor, a gente obviamente está fazendo via Zoom, porque ele mora no Brasil, eu estou aqui em Londres. É até legal porque a gente morou na mesma cidade um tempo, tem muito amigo em comum, mas a gente está se falando a primeira vez online. Mas espero estar com você em breve. Mas, Igor, obrigado por ter cedido seu tempo. Agora são 8h30 no Brasil. Ele falou que tá em plantão por causa da guerra. Então, assim, cara, obrigado mesmo. Eu espero que seja um tempo proveitoso. E, sem mais delongas, eu queria que você se apresentasse um pouquinho. Por que Israel? Por que o Oriente Médio, né? Eu sempre achei legal que no seu perfil você se apresenta como um nerd que fala sobre o Oriente Médio, né? Eu queria. Se apresenta um pouquinho pra gente, fala um pouco de você. Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite. É um privilégio estar conversando com você, falando para os nossos irmãos, né, sobre Israel. Eu sempre falo que eu sou convidado para falar sobre Israel em muitos lugares, mas onde eu fico mais feliz é quando eu sou convidado por cristãos para falar para cristãos sobre Israel. E me apresentando, né, um pouco, eu sou formado em Relações Internacionais. Eu fiz bacharelado e mestrado em Relações Internacionais pela Universidade Estadual da Paraíba. Eu sou de Campina Grande, da Paraíba, embora hoje eu moro em São Paulo. Depois eu fiz doutorado em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco. E atualmente eu trabalho como gerente de conteúdo da Stand With Us Brasil, que é uma organização judaica que educa sobre Israel, sobre o Oriente Médio. E também sou pesquisador do The Philos Project, que é uma organização cristã americana que busca fomentar esse diálogo entre judeus e cristãos. Então hoje eu trabalho basicamente buscando construir essas pontes, assim, traduzir um lado para o outro, né? A gente vê hoje esse crescimento evangélico no Brasil, há um interesse muito grande em Israel, mas às vezes não tem muito conhecimento. Do outro lado, a gente vê um aumento do antissemitismo e os judeus eles ficam em busca aí de aliados e eles ficam, será que a gente pode confiar nos evangélicos como é? E eu tenho tentado construir essas pontes aí, educando um ao outro, né, sobre o que os grupos religiosos pensam e como que a gente pode se unir em busca da paz e da tolerância. Cara, muito bom. Eu queria, talvez, começar aqui nosso bate-papo meio que misturando um pouquinho da sua perspectiva pessoal e também da sua perspectiva profissional, como alguém que estuda isso. Meio que, primeiro eu queria entender como é que surgiu isso pra você, essa coisa de Israel, assim. Eu acho que pra mim isso é muito importante. Eu sou uma pessoa que lido muito com a espiritualidade, assim, esse aspecto, sei lá, visceral da coisa, né? Então, pra mim, seria muito legal ouvir isso de você. Mas também já abordando um pouquinho do que você falou aí. Bom, eu sou pastor evangélico, carismático, então eu passei muito pelo público ali carismático pentecostal na sua grande maioria, o que para alguns amigos reformados, na verdade, é até neopentecostal, mas assim, o que eu vejo muito, Igor, ou a gente tem
uma substituição completa de Israel, assim. Israel é só um povo, eles são só uma nação, não tem por que a gente amar ou orar ou se interagir com Israel. Ou na grande maioria das vezes, pelo menos no nosso contexto, pelo menos no meu contexto, uma grande maioria que eu percebo é até uma ultra espiritualização, digamos assim, de Israel. É como se assim, se eu ao invés de eu falar Jesus, eu falar Yeshua, é mais forte. Tem umas coisas assim no nosso meio. Aí o pessoal usa kippah e tal. E eu tenho algumas amizades com judeus messiânicos e nem eles muitas vezes são assim. Na verdade, na maioria das vezes eles não são assim. Parece que a gente tem mais elementos judaicos nas nossas igrejas pentecostais e carismáticas às vezes do que até esses irmãos. Eu queria muito que você fizesse talvez esse paralelo pra gente, onde é que a gente pode, como que a gente pode trazer uma consciência mais equilibrada? O que é amar Israel na sua perspectiva? Você disse, né, sobre cristão, você fica muito feliz de falar aos cristãos sobre isso. E por quê? Por que que você fica tão feliz, né? Realmente existe essa falta de conversa sobre isso de maneira coesa. Então, eu não sei se eu formulei bem essa pergunta, mas eu queria muito te ouvir a respeito desses assuntos, assim. Não, formulou bem. Eu acho que a minha própria jornada de fé pessoal e também meu relacionamento com Israel, como que eu cheguei aqui, eu acho que ajuda a responder um pouco disso que você trouxe. Eu cresci em um lar carismático, pentecostal. Meus pais sempre creram muito nas manifestações do dom do Espírito Santo, das línguas, profecias, só que, ao mesmo tempo, eu cresci em uma igreja presbiteriana, porque na mentalidade dos meus pais, as igrejas reformadas, elas tinham um compromisso maior com a escritura, com o ensino bíblico, então eles tentavam conciliar as duas coisas e sempre me ensinavam isso desde cedo. E por ter crescido em uma igreja presbiteriana, né, eu fui batizado quando era bebê, fiz profissão de fé e tudo, eu era ensinado muito isso de que não tinha para que se preocupar muito com Israel, porque o Israel de Deus somos nós, é a igreja. Um dia no futuro, os judeus vão reconhecer Jesus como Messias e é isso. E isso começou a me incomodar porque eu cresci lendo a Bíblia, assim. Minha mãe lia muito as histórias da Bíblia pra mim quando era criança. Eu não via muito. Não podia Harry Potter, né? Era crente, não podia Harry Potter, só podia Nárnia. Mas Nárnia demorou um pouquinho a chegar. Então, a minha imaginação, enquanto criança, ela foi muito formada por esse imaginário da Bíblia, do Antigo Testamento, né? Ouvindo o Criança Diante do Trono. Eu tava semana passada na gravação do CD Novo aqui em São Paulo e falando que assim, eu sou muito grato a Ana por existir, porque foi graças a ela, basicamente, que eu comecei a estudar Israel. Porque eu lembro que eu via o Diante do Trono, eu via a Ana fazendo caravanas para Israel. E eu ficava assim, por que que esses crentes eles têm tanto interesse por Israel? E ao mesmo tempo, eu tinha também muita curiosidade. E o que me levou a realmente a ir mergulhando nisso foi por volta de 2011, quando a gente teve a Primavera Árabe no Egito, né, que foi uma série de mudanças, né, geopolíticas, manifestações que aconteceram. E eu lembro que eu estava lendo a Bíblia e eu achei a profecia de Isaías 19, que fala que no futuro Deus vai abençoar Israel, o Egito e a Síria. E eu fiquei com muita curiosidade, querendo entender, nossa, mas será que isso aqui fala sobre o fim dos tempos? Será que isso é uma profecia que ainda vai se cumprir? E era uma coisa que não se falava na minha igreja, assim, a gente não tinha essa preocupação, era até difícil para mim ler os livros proféticos, eu não sabia como aplicar aquilo na minha vida. E foi nessa época que eu lembro que a Ana Paula Valadão ela tinha ido para o Egito, ela escreveu um texto no blog dela falando como que os cristãos do Egito, eles criam que essa profecia ainda ia se cumprir, o quanto que eles oravam para que isso acontecesse. E foi quando começou essa turbulência toda, e em meio à turbulência começou um movimento de oração mesmo, pelo Oriente Médio, dos cristãos locais, um avivamento na igreja no Egito. E foi quando me despertei e falei assim, eu acho que Deus está me chamando para isso. E hoje, quando eu olho em retrospecto, eu tenho certeza que foi Deus mesmo que me chamou, porque o caminho para eu ter chegado onde eu cheguei, assim, humanamente falando, não tem muita explicação, né? Eu vim do interior da Paraíba, ninguém na minha família fala inglês, eu
fui para a faculdade de Relações Internacionais, e quando eu cheguei lá, eu comecei a lidar com essa realidade, que existe uma oposição política muito grande a Israel. Aham. Existe um movimento de boicote a Israel. E aí eu parei assim, nossa, eu tenho que dar agora uma resposta política para isso, mas também tenho que ter uma resposta teológica. O que é que eu penso acerca disso? E eu fui confrontado com esses dois extremos que você falou. De um lado, Sim. às vezes, esse desprezo a Israel, e do outro lado, Aham. essa idolatria cega a Israel, e que é o que eu acho Uhum. que, em momentos de conflitos como esse, se fortalece. Então, a gente vê de um lado uma tendência triste, realmente, em alguns cristãos que são mais carismáticos, mais pentecostais, de que acham que, nossa, esse Israel de hoje ele é igual ao Israel da Bíblia. Igual em tudo, Aham. na forma de governo, então tudo que ele faz é legítimo, e acaba ignorando os palestinos, ignorando que tem cristãos palestinos, ignorando que tem palestinos que sofrem com esses Muito bom. conflitos, e Uhum. que foram criados à imagem de Deus. Então, eu me preocupo, por exemplo, quando os palestinos eles são retratados como os amalequitas, como os Sim. filisteus. Por quê? Porque esses eram povos que eram inimigos de Israel e que eles foram exterminados. Então, isso significa que para apoiar Israel também tem que defender que esses povos eles sejam exterminados hoje? Isso não faz Sim, sentido. sim, sim. E ao contrário, porque a promessa que Deus faz a Abraão é de que por meio da semente dele, todas as nações seriam abençoadas, inclusive os Uhum. árabes, os palestinos, os iranianos. E até hoje, assim, do ponto de vista político mesmo, enquanto cientista político, quando eu olho para esse conflito, eu não consigo encontrar muito uma solução humana. E às vezes eu fico pensando Uhum. assim, gente, por que que esse povo foi viver assim tão perto do outro? E aí o que me conforta é pensar assim, é a soberania de Deus. Amém. Deus colocou eles dois ali naquele mesmo pedaço de terra, porque ele tem esse propósito desde o início, que é usar Israel para abençoar as nações. E por um outro lado, existe um outro extremo e que me preocupa muito e que eu tenho visto crescer também nos últimos dias, é esse desprezo por Israel. Essa ideia de Sim. que os judeus mataram Jesus, eles são É. culpados pela Aham. morte de Cristo, eles rejeitam Jesus, então não tem nenhuma promessa para eles. Eles são a sinagoga de Satanás, né? Eu escuto muito isso, e a gente não tem que apoiar eles, coisa nenhuma. E a gente vai vendo aí um surgimento do antissemitismo, não um surgimento, mas a volta do antissemitismo religioso muito grande. E isso também foi uma coisa que foi muito chocante para mim, assim, é uma das crises de fé que eu tive, foi ver como que o ódio aos judeus, ele surge junto com o cristianismo, quando a gente tem, né, a Sim. separação ali da igreja, da sinagoga, porque Jesus, ele, embora seja controverso dizer isso hoje, mas ele é um homem judeu. E eu Sim. falo no presente porque enquanto cristão, eu creio que ele ressuscitou e que ele vai voltar. Ele hoje está no céu, ao lado do Pai, como um homem judeu que foi circuncidado ao oitavo dia de vida, que seguiu toda a lei, né? Ele veio para cumprir a lei, não para abolir. Então, os Sim. primeiros seguidores de Jesus, todos eram judeus. E houve essa divisão, esse surgimento do judaísmo, como a gente conhece hoje, o cristianismo, isso surgiu séculos depois de Jesus. E nesse processo de formação dessas duas religiões, acabou que os cristãos, para poderem justificar muitas vezes o que eles acreditavam, eles tinham que diminuir os judeus. E Aham. isso levou a um preconceito, a uma visão muito estereotipada dos judeus na Idade Média, contra os judeus, né, pelos cristãos. A gente teve a Inquisição, tentativas de conversão dos judeus à força, inclusive até mesmo aqui no Brasil. E Aham. depois os nazistas eles se aproveitaram disso. Então a propaganda nazista falava que os judeus eles eram filhos do diabo porque Jesus dizia isso. O próprio Hitler dizia que ao matar os judeus ele estava terminando a obra que Jesus tinha começado. Sim. E eu Sim. fico muito preocupado de ver discursos como esse ressurgindo hoje na internet. Então eu acho assim, às vezes você vê a mesma pessoa que nega que os judeus de hoje têm ligação com os judeus da Bíblia, porque de fato tem, né? E aí é o primeiro ponto, que Israel de hoje não é igual ao Israel da Bíblia politicamente, mas existe uma ligação entre o povo judeu de hoje com o povo judeu da Bíblia, né? Com o povo de Israel da Bíblia, e hoje o povo judeu é a maioria no Estado de Israel. E aí tem cristãos que negam essa conexão histórica, mas ao mesmo tempo estão lá dizendo, os judeus mataram Jesus. Se os judeus mataram Jesus, então historicamente eles estavam na região onde hoje é Israel. Então, essa ótica antissemita ela é incoerente, ela não se sustenta. E eu acho Sim. que falta, hoje em dia, para os cristãos, uma clareza teológica sobre Israel, uma clareza Uhum. política. Então, só para você ter noção, hoje em dia, um dos maiores debates que está acontecendo dentro do Partido Republicano nos Estados Unidos, entre os apoiadores de Trump,
é porque muitos evangélicos apoiaram Trump. Esses evangélicos, eles são pró-Israel, mas tem alguns apoiadores do Trump que são de extrema-direita, que eles são contrários a Israel, são contrários aos judeus, eles acreditam em uma série de teorias da conspiração, e hoje está tendo um rompimento político nos Estados Unidos por conta de Israel e encabeçado pelos cristãos que estão tomando posição, a meu ver, correta, de dizer assim, olha, isso aqui vocês estão sendo antissemitas. Só que, por outro lado, esses mesmos cristãos, eles acabam tendo outra postura que eu acho que não é correta, que é dizer a terra pertence a Israel, então os Estados Unidos têm que apoiar Israel, anexar a Cisjordânia, anexar tudo, e esquecem os cristãos árabes, esquecem os palestinos. Então, é uma linha muito tênue, é muito difícil hoje em dia. Cara, muito bom. Você teve dois assuntos que você abriu aí que eu queria aproveitar já ir neles. Não era nem talvez uma ordem que eu tinha pensado, mas já quero aproveitar. Eu queria, em primeiro, que talvez você comentasse um pouquinho mais sobre essa questão da legitimidade do povo judeu hoje, no sentido de que é o judeu da Bíblia, ou é o povo da Bíblia, não é o povo da Bíblia, porque o que eu percebo, assim, até teologicamente falando mesmo, alguns irmãos se apoiam muito nisso. É engraçado, assim, para ser sincero, Igor, porque você conhece a Mariana, né, a Mamá, a gente é muito próximo, ela trabalha, eu acho que ela trabalhou com vocês, não sei, acho que sim. Sim, sim. Então a gente é muito próximo, a gente sempre conversou. Então, eu sou muito cuidadoso a me posicionar politicamente, e tudo nas redes sociais. E não é porque eu não acho que tenha que ser feito, mas é que eu não é uma área de domínio minha, então eu faço mais isso dentro da minha igreja local, onde as minhas palavras não vão tomar uma proporção muito grande e tudo mais. Mas assim, o assunto Israel, pelo menos teologicamente, é uma coisa que eu gosto, não é nem que eu tenho que gostar ou não, faz parte da Bíblia, assim, você tem que. Então eu estudo isso, o meu processo foi muito parecido com você, só que comigo foi em Romanos 9 a 11 ali, quando Paulo, o próprio apóstolo Paulo, um judeu, explica esse plano redentor de Deus usando Israel. Mas fazendo esse parênteses, até no quesito teológico, algumas brigas, né? Por exemplo, a teologia das duas casas, essas coisas todas, vem muito dessas. Talvez eu vou ser meio pejorativo, mas essa fanfic, assim, essa coisa de tipo. Ai, foi dividido, não é mais o povo, não é, agora eles não têm mais a herança. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais disso, porque, pelo menos na minha concepção, não sei se eu estou errado, queria que você me ajudasse nisso. Eu acho que é uma parte bem central dessa discussão toda, assim. Esse povo que está hoje ali morando nessa região que foi dada a Israel, é o povo mesmo que deveria estar ali? Ou não é o povo que deveria estar ali? É o mesmo da Bíblia? Não é o mesmo da Bíblia? Em quais aspectos isso mas não é, né? Digamos assim. E aí, já meio que anexando essa pergunta, eu sei que a gente está no momento de Israel e Irã, mas eu percebo que muito do ódio que está sendo ressurgido a Israel, por vários motivos que você já citou, também tem muito a ver com essa situação que estava acontecendo agora ali na faixa de Gaza, com os palestinos e tudo mais. Então esse antissemitismo meio que cresce ainda mais, porque as pessoas recebem essas informações do famoso genocídio e tudo mais. Então, assim, existe uma legitimidade desse povo, eles deveriam estar morando ali, Israel, os judeus no caso, e os palestinos, eles estavam ali antes mesmo, eles pertencem àquele lugar. Como é que você vê isso? E já aproveitando, já perguntando tudo, você acha possível, ou pensando assim politicamente, na sua concepção, você acha possível um tratado de paz de dois estados ali? Você acha que isso pode acontecer? Porque eu não sei se eu vi isso em algum lugar, ou alguém comentou isso comigo. Parece que isso já foi tentado, né? Não sei exatamente. Não sei se Israel já tentou isso algumas vezes, isso não andou para frente. Então, se você puder comentar essas coisas,
já logo de início, porque pra mim eu acho que isso meio que desfaz alguns nós, assim, já. O que você tem a dizer sobre isso? Então, eu acho que esse é um ponto muito interessante, porque esse é um conflito, né, esse conflito israelo-palestino, ele é um conflito que ele é extremamente religioso, por várias razões. Então, enquanto cientista político, e aqui não é nem falando somente como um cristão, mas como um cientista político, é que eu estudo justamente o elemento religioso na política, como que a religião afeta a política. E hoje em dia a gente tem nesse conflito, é um dos motivos que faz com que ele tenha tanta tensão, ele dure tanto, é porque ele mexe com crenças das três principais religiões monoteístas, que é o cristianismo, o islã e o judaísmo. Então, dentro do cristianismo, você vai ter essa tensão. Há dois caminhos, ou aquele caminho que vai apoiar Israel por um motivo teológico, ou aquele que vai rejeitar Israel por um motivo teológico. E ao longo da história, as duas coisas tiveram impactos positivos e negativos nesse conflito, nessa configuração desse conflito. Do mesmo jeito que os judeus eles também vão ter uma justificativa teológica para a continuidade dele, né, assim, para justificar por que Israel deve existir e tudo mais. E do mesmo jeito que os palestinos, os árabes, os muçulmanos também vão ter argumentos teológicos que vão justificar as suas demandas. E é por isso que é tão difícil de encontrar uma solução para esse conflito, e até mesmo do ponto de vista da solução dos estados. E eu vou dar só um exemplo para vocês entenderem a complexidade disso. Hoje, um dos pontos mais difíceis de se resolver na questão é, dos dois estados, né, da questão do Estado palestino, diz respeito ao status de Jerusalém. Porque Jerusalém é a cidade que é sagrada para judeus, cristãos e muçulmanos. E um dos lugares mais sagrados do judaísmo é o Monte do Templo, que é onde tem ali o Muro das Lamentações, porque foi onde foi construído o primeiro e o segundo templo, onde a gente lê na Bíblia, né, que a glória de Deus descia e pairava ali sobre aquele lugar. Só que foi lá também que os muçulmanos acreditam que Maomé foi ascendido aos céus, ele subiu aos céus, ele foi levado aos céus em um cavalo alado. E lá nesse lugar que é mais sagrado para os judeus, foi construída uma mesquita, a Mesquita Al-Aqsa. Então, esse é um dos lugares mais sagrados para o judaísmo, é o terceiro lugar mais sagrado para os muçulmanos. Então, como é que você lida com isso, né? Como é que você resolve essa questão? E um outro ponto, quando a gente fala, né, sobre essa relação entre o Israel de hoje e o Israel da Bíblia, é onde entra a questão histórica que independe das religiões, porque o povo judeu ele é um povo nativo do Oriente Médio. Então, se a gente para ver ao longo da própria Bíblia, a identidade de Israel ela nunca foi uma só. Ela sempre foi mudando. Então, a gente tem, por exemplo, a formação das 12 tribos, depois vai para o exílio, volta, fica só a tribo de Judá, que leva o povo judeu. E até mesmo a organização política desse Israel, ela vai mudando. Então, uma grande característica do Israel da Bíblia é o fato de que eles eram teocracia, de que era o próprio Deus quem governava sobre eles. Era esse Deus que dava as leis e tudo mais. Hoje em dia, Israel ele é um estado que é laico, ele é um estado, assim, a divisão entre religião e estado é mais complexa, mas é diferente da Bíblia nesse sentido, porque foi fundada, os fundadores de Israel, muitos deles eles eram ateus, eles eram seculares. Só que, por outro lado, existe essa continuidade do povo de Israel, o povo judeu, porque ser judeu não é só uma questão de religião, mas também não é só uma questão de etnia, é a ideia de um povo. Então, há elementos que fazem com que eles estejam unidos e eles viveram naquela terra, sempre teve uma presença judaica ali naquela região, onde hoje é Israel, durante muito tempo foi chamada de região da Palestina. Só que também houve um processo de expulsão, de exílio. Mas mesmo quando esses judeus eles estavam espalhados pela Europa, eles não se tornaram europeus brancos, colonizadores, como algumas pessoas tentam dizer. E mesmo na Europa, eles sofriam antissemitismo, né? Eles sofriam racismo, perseguição, porque eles não eram considerados europeus.
porque eles não eram considerados brancos. Se os judeus fossem brancos, como algumas pessoas dizem, que os israelenses ou os judeus são brancos, eles não teriam morrido no Holocausto. Porque o Holocausto é justamente Hitler afirmando que eles eram uma raça inferior. Então a gente tem, por conta das perseguições na Europa, esse retorno dos judeus para a região ali da Palestina, que a princípio ficou controlada pelos muçulmanos, pelo Império Otomano, depois foi o mandato britânico. Só que naquela terra para onde os judeus estavam voltando, também tinha um povo que estava morando lá, que já tinha uma ligação, né, que estabeleceu também a sua ligação histórica, religiosa, que foram os árabes. E é onde entra mais um quesito da religião islâmica que torna a coisa complicada de solução de dois estados. Por quê? Porque na teologia islâmica, principalmente em interpretações mais radicais, o mundo ele é dividido em dois, entre a casa do Islã e a casa de guerra. Então, ou o mundo pertence ao Islã, ou ele precisa pertencer. Então, aqueles territórios que não fazem parte do Islã, eles têm que ser conquistados ainda pelo Islã. E, nesse sentido, como o território que hoje é Israel, ele já fez parte do Império Otomano, ele já teve um governante muçulmano, ele não poderia hoje existir como um Estado judeu. Essa que é a ideologia, por exemplo, do Hamas. Por isso que o Hamas não aceita Israel. Isso é uma das coisas que dificulta a solução de dois Estados. Mas não só isso, também tem um problema porque, é, como você mencionou que já foi tentado dois Estados antes. Sim, as primeiras tentativas foram ainda antes da criação de Israel. Então a gente teve lá em 1929 os britânicos tentando dividir, os árabes não aceitaram. Depois a gente teve em 1936 a Comissão Pio também não deu certo. E ao longo dos anos foram feitas já várias propostas que não foram aceitas, em parte por conta da situação de Jerusalém, de refugiados árabes. E hoje o que torna difícil também a criação desse Estado palestino não é somente a questão religiosa, né? No caso do lado do Islã, porque existe esse problema do Hamas, que não aceita a existência de Israel, e é por isso que Israel está há 20 meses lutando lá na faixa de Gaza para derrotar o Hamas. Mas muitos dos territórios que seriam do Estado palestino, hoje têm construções, têm casas de judeus. São os assentamentos de judeus lá na região da Cisjordânia, que eles chamam de Judéia e Samaria. Então, como é que vai ser criado esse Estado palestino? Vai ser um Estado palestino que vai ter uma minoria judaica? Como que vai ser? Por outro lado, o impasse que Israel se encontra se Israel anexa a Cisjordânia, ele vai ter que dar direitos civis para esses palestinos. Porque se não desse direitos civis e políticos, aí sim seria um apartheid, né? Eu não acredito que hoje seja um apartheid. Hoje você tem uma situação de que existe um país, um Estado estabelecido de Israel, e territórios disputados, que são lá a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Então, se Israel vai e anexa esses territórios e dá direitos civis e políticos, a população árabe ela vai tornar maior do que a população judeus. O Estado judeu vai deixar de ser um Estado judeu, porque esses árabes eles vão votar, eles vão passar leis que vão mudar o Estado judaico do país. Sem falar que quem garante que haveria uma coexistência pacífica? São dois povos que estão em conflito aí há 70 anos, né? O trauma do 7 de outubro, ele tem reverberado muito na sociedade israelense. É tanto que agora nunca teve tão baixo na sociedade israelense a ideia de que se construir um Estado palestino, né? Que antes os israelenses sempre apoiaram tanto, mas agora eles estão céticos. Então, a gente está, assim, em um impasse hoje, em que praticamente não conseguimos enxergar uma solução política para esse conflito. Embora eu continue defendendo muito a solução dos estados, eu sou um grande entusiasta disso. Eu acho que ainda deve se tentar, que ainda deve se buscar concretizar isso, mas é um desafio e, novamente, não tem como a gente tirar a religião dele. Então, nós, enquanto cristãos, a gente necessariamente vai ter que ter uma resposta para isso. E a Bíblia ela pode ser usada tanto para justificar esse apoio cego a Israel, como ela pode ser usada para promover o antissemitismo. E aí eu acredito que o que é importante a gente se ater é mais nesse aspecto de que, independentemente do que a gente pense teologicamente, existem fatos históricos que comprovam a ligação entre o Israel da Bíblia e o povo judeu de hoje que mora no Estado de Israel. Mas aí também tem um outro ponto que a gente não pode esquecer.
é que, desde o início, a eleição de Israel foi para abençoar todas as nações, todos os povos, Sim. inclusive os árabes e os palestinos. Então, são duas verdades que não se contradizem, pelo contrário, elas se complementam. Então, é justamente por reconhecer que Jesus é judeu, que Deus escolheu Israel, que Deus prometeu uma terra a Israel, que o cristão ele deve combater o antissemitismo, mas ele também deve lutar pelos direitos dos palestinos, porque afinal de Sim. contas o propósito da eleição de Israel era abençoar todos os povos, inclusive os povos palestinos. Cara, é muito tensa a situação, mas ao mesmo tempo eu percebo, assim, tendo amigos que moram lá, não só judeus, assim, mas de outras nacionalidades, até árabes mesmo, assim. E aí eu, não sei, abro um parênteses aqui, às vezes eu percebo que, principalmente nesse mundo de internet, nesse mundo de onde todo mundo tem uma opinião, que a gente solta algumas opiniões muito fortes, assim, a gente dá uns decretos muito fortes, né? Aqui, vamos pôr no nosso mundinho aqui, tranquilo da internet, e que não tem nada a ver com a realidade do que eles estão experimentando lá. A gente não entende o contexto deles. E o que eu percebi, assim, principalmente em cidades mais seculares, digamos assim, na Israel, como Tel Aviv, por exemplo, é que, cara, eles convivem, assim, existe uma convivência que já acontece, existe uma amizade, um dia a dia deles que já acontece, assim. Então, eu acho que dentro dessa tensão toda, assim, um apelo que eu faria, pelo menos para os jovens, é parar de trazer soluções tão rápidas assim, escrevendo do nosso iPhone na praia no Rio de Janeiro, né? Tipo assim, cara, é muito mais profundo do que a gente imagina, são dores muito reais, assim. E eu acho que você disse aqui no começo da nossa conversa que você não vê muitas soluções, às vezes, assim, que não sejam talvez uma solução religiosa ou profética no nosso caso, né? É, eu estive lá, assim, tendo amigos também. Tem vários momentos que você para e pensa, cara, só o Senhor pode resolver, só Ele pode. Saúde. Cara, mas assim, só pra gente caminhar assim pro final, eu quis dar todo esse passeio assim pra gente chegar finalmente nesse contexto da guerra atual. Eu tava lá, inclusive, quando o primeiro ataque aconteceu e tudo mais. Eu já tava, obviamente, acompanhando a situação toda com o Irã, porque o Irã, bom, financia todos esses grupos mais extremistas, então eu já estava acompanhando, mas eu tenho percebido, Igor, que o que está acontecendo, eu acho que você vê isso muito mais do que eu, é que as pessoas estão misturando tudo, aí você dá uma opinião sobre a guerra com o Irã, aí a pessoa comenta embaixo, mas e Gaza, é genocídio, tipo assim, tudo misturado. Assim, obviamente existe uma correlação entre essas coisas, mas talvez de maneira prática, assim, eu sei que você não vai conseguir resumir tudo. Dá um breve panorama pra gente do que se trata isso, por que Israel tomou essa posição, assim, foi do dia para a noite, é uma coisa nova, não é? E talvez fazendo essa correlação, mas de uma maneira mais saudável entre essa situação Israel contra Irã, né? Essa guerra, essa tensão, e o que isso tem a ver ali com Hamas, Hezbollah e outros grupos extremistas que rodeiam Israel ali. Não, antes de entrar nisso, só queria fazer um comentário, né, sobre o que você estava falando, que eu acho muito importante, que é o nosso papel enquanto cristão nas redes sociais. Enquanto cientista político, eu não tenho muitas respostas para esse conflito. Quando eu estive em Israel em fevereiro, eu conversei com alguns dos maiores historiadores israelenses, acadêmicos, e também ninguém encontra hoje uma solução política. Então, isso me leva, enquanto cristão, a orar, porque eu acredito que só Deus pode resolver isso. Então, é, eu sempre falo, às vezes, com algumas pessoas que me criticam por conta de alguns posicionamentos políticos, eu tenho que a minha única resposta, sinceramente, é orar, porque a gente não pode fazer com que o Hamas liberte os reféns israelenses, a gente não pode fazer com que a guerra acabe na faixa de Gaza, a gente não pode fazer com que o Irã desista de querer destruir Israel. A gente não tem esse poder. Mas a gente, enquanto cristão, a gente crê em um Deus que fala que ele move o coração dos reis, que ele governa a história, que ele põe fim às guerras até os confins da terra.
Então, acho que esse é o momento que a igreja precisa se apoderar dessas palavras que a gente tem, daquilo que a gente afirma crer, e colocar isso em ação, e a gente faz isso por meio da oração. E eu acho que o papel que a gente tem nas redes sociais, a gente precisa estar atento, é para não fomentar um ódio nem contra judeus, nem contra árabes, nem contra iranianos, porque isso sim tem um impacto na vida real. Sim. Então a gente não pode acabar com os conflitos lá no Oriente Médio, mas a gente pode combater o antissemitismo aqui no Brasil. A gente pode impedir que esse antissemitismo, que esse ódio aos judeus contra os judeus brasileiros se prolifere. A gente pode combater o preconceito, o racismo contra os árabes, porque a gente no Brasil também tem uma comunidade árabe muito grande e que também está sofrendo com esses conflitos. Então, esse é um ponto que eu acho que é muito importante a gente se ater. E respondendo, né, a sua pergunta sobre o Irã e Israel, de forma breve, o Irã ele passou por uma revolução islâmica em 1979. Foi quando o governo, que era um governo aliado ao Ocidente, foi deposto. E como parte da política externa iraniana, um objetivo declarado é a destruição de Israel. Vários presidentes, líderes iranianos já falaram isso. E durante muito tempo, o Irã travou com Israel uma guerra nas sombras, como a gente fala, uma guerra por procuração, que era justamente financiando esses grupos terroristas, como o Hamas, o Hezbollah, os Houthis no Iêmen. Inclusive, o Irã quem esteve por trás do massacre do 7 de outubro, lá em Israel, que matou 1.200 pessoas e que sequestrou 250, das quais 53 ainda estão na faixa de Gaza. Então, esse não é uma guerra que ela começou de hoje, né? Inclusive, no ano passado, o Irã, ele realizou 2 ataques diretos contra Israel. Então, essa guerra, que era uma guerra nas sombras, que era uma guerra por procuração, como a gente fala na ciência política, ela se tornou uma guerra quente, uma guerra real, quando o Irã foi lá e atacou Israel em abril, em agosto do ano passado. Só que, além desse apoio a grupos terroristas, o Irã ele também busca ter uma arma nuclear. Para que ele quer ter uma bomba nuclear? Para destruir Israel. E aí, nesse contexto, a gente teve uma série de relatórios aí da própria agência da ONU para energia nuclear, afirmando que o Irã ele estava enriquecendo urânio acima dos níveis permitidos, que ele tinha sim capacidade de construir uma bomba. E isso acontece em um contexto em que os Estados Unidos estavam tentando fazer um acordo nuclear com o Irã sem aceitar. E aí Israel viu nisso uma janela de oportunidade de fazer ataques preventivos ao Irã. E o que seria um ataque preventivo, né? Isso não é uma coisa que é prevista no direito internacional escrito, mas assim, é, o objetivo de Israel foi bombardear as instalações militares iranianas, instalações nucleares, alvos militares, comandantes do exército, para quê? Para impedir que esse progresso que o Irã já fez em relação à construção de uma bomba nuclear ele seja realmente ele não tenha condições de ir para frente. Isso foi uma coisa que Israel já fez em outros momentos da história. Então, em 82, Israel foi lá e bombardeou reatores nucleares do Iraque. Em 2007, fez a mesma coisa na Síria. Então, muita gente fala assim: ah, mas faz 10 anos que Israel está dizendo que o Irã construiu uma arma nuclear porque nunca construiu. Nunca construiu porque Israel nunca deixou. Porque existe uma série de espiões de Israel que atuam hoje dentro do Irã e vai fazendo atos de tentar boicotar, matando cientista, destruindo um laboratório, fazendo uma coisa ou outra. Só que chegou a um nível que a única maneira realmente de parar seria por meio desses bombardeios. Então, é isso que está acontecendo, esse é o contexto da guerra atual, né? O Irã está respondendo. E diante dessa situação toda, é muito instável o que pode vir a acontecer. A gente pode ter tanto desdobramentos muito ruins para Israel, para o Irã, para o Oriente Médio, como a gente pode ter o fim do regime iraniano, o que provavelmente também poderia ser muito bom. Então, a gente é, é, é um momento assim muito decisivo na história. Parece até clichê falar disso, mas a gente brinca que quem trabalha com Oriente Médio todo dia praticamente é quase que um dia histórico, porque a região sempre está mudando. E diante disso, eu acho assim que a postura que nós, enquanto cristãos, a gente deveria ter é de orar pelos nossos irmãos iranianos. Hoje, o Irã, ele tem a igreja evangélica que mais cresce no mundo. Isso é uma coisa que poucas pessoas sabem, que em meio à perseguição, em meio às restrições desse regime, essa é uma igreja que está crescendo. E é uma igreja que muitas vezes é perseguida justamente porque o regime iraniano diz que eles são sionistas, que eles apoiam Israel. Então, imagina como que esses irmãos estão passando nesse momento. A Exato. incerteza,
o medo, a dúvida. E eu acho que essa é uma postura que nós, quanto cristãos, a gente precisa ter. Eu aprendi isso com o irmão André, o fundador da Portas Abertas, né, que levava as Bíblias escondidas no Fusca para dentro da cortina de ferro, na Guerra Fria. Ele dizia que sempre que você ligar a televisão e você vê que está tendo uma guerra, um desastre natural, alguma coisa em um país, lembre-se que naquele país tem cristãos e que eles provavelmente podem estar sofrendo por aquilo. E né, eu fui muito encorajado recentemente por um vídeo dos irmãos lá nossos de Israel cantando, né, a sua música. Eu até postei eles num bunker e eles adorando, cantando Yeshua, cantando o Salmo 91. E eu fiquei imaginando como que os nossos cristãos do Irã eles devem estar nesse momento, né? As igrejas secretas, as igrejas subterrâneas. E é isso que a gente tem que ter em mente, é que a gente pode muito pouco diante da política internacional, mas a gente serve a um Deus que governa, que Amém. controla todas as coisas. E uma coisa que o irmão André ele sempre dizia é que o mínimo que a gente pode fazer diante de situações como essas acaba sendo o nosso máximo, que é orar. É. Uhum. E eu tenho buscado muito isso. Acho que assim, enquanto cristão, acho que a gente precisa reconhecer o poder da oração e depositar realmente a nossa confiança em Deus, né? Eu me apego muito ao Salmo 46, que fala que nós não vamos ser abalados por conta da nossa fé no nosso Deus, o Deus que abala as nações, o Deus que põe fim às guerras até os confins da terra. Amém. Então, eu acho que é isso que a gente deve se apegar. É esse amor a Deus, essa confiança que Deus governa a história, esse amor pelos nossos irmãos e também essa compaixão por aqueles que estão sofrendo, porque eu sempre falo que até mesmo nas guerras que são mais justas, que são mais necessárias, sempre vai ter sofrimento humano, sempre vai ter civis morrendo, inocentes sofrendo, e a gente não pode perder isso de vista. Muito bom, mano. Obrigado. Obrigado por esse tempo. Eu sei que você escreveu 2 livros, né? Você pode. Você tem eles ali? Tem. Mostra os livros pra gente. Por Amor aos Patriarcas, em que eu falo um pouco sobre como o cristão deve se posicionar em relação a Israel, né, a ideia do sionismo, eu falo um pouco mais do conflito. E tem, esse outro aqui, Jesus, um Judeu, que eu lancei esse ano pela Editora Mundo Cristão. E esse foi escrito depois do 7 de outubro. Na verdade, eu estava escrevendo ele antes da guerra, depois da guerra veio, eu tive que reescrever tudo. E eu falo um pouco justamente sobre como que a Bíblia é usada muitas vezes para justificar esse ódio aos judeus e como que a gente deve se levantar contra isso, se opor. Então, é que as minhas contribuições. Muito bom. Cara, essa capa com a Mundo Cristão ficou maravilhosa, hein? Muito bonito, né? Eu fiquei apaixonado também quando eles mandaram. Eu falei, é isso, era isso que eu queria realmente transmitir. Cara, obrigado. Obrigado por esse tempo. Deus te abençoe aí no seu trabalho, nas suas pesquisas. Eu queria muito deixar esse coração no final que você falou da gente orar. Ontem ou anteontem, o pastor Saião, né? Ele postou um texto maravilhoso, refletindo ali em Mateus 5 sobre a gente ser pacificador. E por mais que guerras tenham todas essas tensões e lados e a gente possa de alguma maneira compreender os motivos pelos quais elas acontecem, pelo menos a nós cristãos, assim, a gente não pode esquecer que, como você disse, pessoas estão sofrendo e que existe um povo ali remanescente, cristãos, a igreja sofrendo com isso também. Então que a gente possa se posicionar em oração e amor, né, por esses povos. Cara, obrigado pelo seu tempo de novo. Pessoal, obrigado, mano. Pessoal, a gente vai deixar aqui nas descrições tudo sobre o Igor, o que ele faz parte e também os livros. Acho que uma boa maneira da gente também é aprender. Na verdade, uma das melhores é lendo. E é isso. Obrigado por estarem aqui. Comenta, manda para as pessoas aí. Igor, obrigado de novo. Até mais. Até a próxima. Vamos marcar mais. Tchau, tchau. Obrigado.